Você que sente dor na sua coluna, né, e usa medicações sem orientação médica, você sabe quais são os riscos inerentes a esse tipo de prática? Fique aqui nesse vídeo, acompanhe a gente até o final que eu vou explicar tudo direitinho a respeito dos riscos de uso de medicações sem orientação médica. Eu sou Maurício Pimentel, ortopedista, especialista em cirurgia da coluna e membro titular da Sociedade Brasileira de Coluna. Pois muito bem, pessoal. Pessoas que têm dor na coluna, infelizmente, existe uma prática, né, aqui na nossa cidade das pessoas usarem medicações, né, de forma indiscriminada e muitas vezes sem nem ter sido avaliado por um verdadeiro especialista em coluna. Vale salientar que o verdadeiro especialista em coluna é o médico especializado que tem o título da Sociedade Brasileira de Coluna e esse sim tem tecnicamente uma condição de lhe ajudar. Medicações, elas são usadas e são realmente de um papel muito importante no controle das dores, mas todo remédio, né, assim como diz o ditado, o que diferencia o remédio do veneno é a sua dose, né, a sua posologia. E aí entra a importância do especialista em coluna, porque esse profissional, sim, vai saber quais são as medicações mais adequadas ao caso, né? E não existe, assim, um remédio melhor do que o outro, e sim medicações adequadas ao paciente específico, assim como existem também as suas contraindicações. Uma das coisas mais comuns que a gente pega na nossa prática clínica são pacientes que usam indiscriminadamente anti-inflamatórios, né, não esteroidais há muito tempo, né, há meses, há anos até, e vale salientar que essas são medicações que são utilizadas sim, mas são remédios que geralmente não devem ser utilizados há mais de 7 dias. As medicações anti-inflamatórias, que são amplamente utilizadas, né, pela população e muitas vezes sem nenhuma orientação médica, são sim de fato medicações que melhoram as dores, mas elas precisam ter a sua posologia controlada, tá certo? Como diz o ditado, o que diferencia um remédio do veneno muitas vezes é a sua dose. Essas medicações, quando utilizadas por um período maior do que esse descrito por mim, elas começam a trazer riscos de gastrite, úlcera gástrica e vários outros problemas que o paciente pode ter a partir desse uso das medicações. Um outro remédio muito comum que se utiliza principalmente em crises agudas, são os corticoides, né? Sejam eles injetáveis ou em comprimido, que são medicações sim, que têm um efeito importante anti-inflamatório e analgésico, mas são medicações, por exemplo, contraindicadas em pacientes diabéticos, pacientes portadores de glaucoma e algumas outras comorbidades que realmente não podem, né, utilizar esse tipo de medicação. Então, o importante não é o remédio, não é utilizar o remédio. Tratar a sua coluna é fazer uma avaliação com o especialista para que a gente possa traçar um tratamento completo. E o tratamento não é só remédio. O tratamento envolve também atividades como fisioterapia, atividades como musculação. A gente precisa também ver como é que está a condição da saúde mental do paciente, né? A gente sabe especificamente que pessoas que estão com a sua saúde mental deteriorada, elas tendem a ter um limiar de dor muito pequeno. Então são pacientes que são candidatos a ter dor crônica, a precisar de mais medicações. Então tratar a sua coluna é fazer um diagnóstico específico, é fazer uma consulta detalhada com o especialista em coluna. A partir dessa consulta ele vai pedir os exames de imagem necessários para fazer um correto diagnóstico e a partir disso é que a gente vai traçar um plano de melhora para a sua dor e é um plano interdisciplinar que vai envolver muitas vezes psicólogo, fisioterapeuta e agente ortopedista especializado em coluna. Se você se interessa por assuntos como esse, relacionados à saúde da sua coluna vertebral, eu lhe convido para você se inscrever no meu canal, você dar aquele joinha, aquele like que engaja e ajuda bastante a gente aqui e deixar o seu sininho ativado para que novos vídeos sejam sinalizados e que você possa acompanhar a gente aqui. Muito obrigado e até a próxima.